Olá, queridos! Estamos juntos de novo para estudar mais uma vez a Palavra de Deus. É nossa chance de conhecer o que Deus quer para nós. E você vê que são estudos breves, rápidos, que nos fazem compreender algumas coisas. Imagine que Deus está te mostrando um pouco. Se formos fiéis no pouco, o Senhor Deus vai nos dando muito. Tá bom? Então, cada dia um detalhe a mais para que possamos compreender como um quebra-cabeça toda a ordem das coisas. Não tenha muita pressa. Por favor, em nome de Jesus, não tenha pressa. Todos os dias vamos estudar um estudo novo para que você possa compreender e entender a verdade de Deus nesses próximos dias. Fecha seus olhos, porque sem Deus nós não somos nada e nem conseguimos nada. Vamos estudar juntos? Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome por nos ensinar, por dedicar Teu tempo, Senhor, chamando um e outro para poder nos fazer compreender as Tuas verdades. E hoje, Pai de amor, essa história tão séria, que é a história do plano da redenção. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho que te contar uma coisa. Veja, o Senhor Deus, ao criar, não estava sozinho no plano da criação. Ele estava com seu Filho, com o Espírito Santo. Embora essa palavra trindade não exista na Bíblia, esse conceito existe, vamos estudar depois. Mas o que eu preciso te explicar com clareza é que Deus, quando fez o homem, o fez à sua imagem e perfeitamente feliz e sem pecados. Mas aquele que começou o pecado no céu, você sabe que o pecado começou lá, ele tentou buscar um espaço que não era dele, um lugar que não lhe pertencia, tentou o trono de Deus. E ao fazer isto, ele pecou em seu próprio coração contra Deus e tentou levar a quantidade de anjos do céu para esse tipo de miséria que ele estava fazendo. Isso é muito sério. E ele então trouxe o pecado para essa terra, levou os nossos pais a pecarem, a fazerem o que Deus pediu que não fosse feito. Mas eu quero comentar uma coisa com você. O pecado não pegou Deus de surpresa. O Senhor Deus já tinha um plano que foi feito para restabelecer o homem, que haveria de morrer, que estava separado de Deus, um plano para restaurar o homem de volta ao local onde Deus o havia criado e para a razão pela qual Deus havia criado. Por favor, observe o que eu preciso estudar com você hoje. O plano da redenção. Como foi feito, o plano de redimir o homem? Nós vamos usar muitas vezes este termo, plano da redenção. Plano de redimir o homem, plano de trazer o homem de onde estava, nos problemas aos quais se envolveu, para de volta ao espaço que Deus o havia criado. Como? Deus nos quer tornar edênicos outra vez. Você sabia? O desejo de Deus é nos trazer de volta para aquele plano original dele. Observe o que precisamos estudar agora. Eu tenho aqui um livro maravilhoso chamado Estudos Bíblicos. Este livro era do meu pai. Eu preciso te falar a respeito disso. Meu pai, seu José Mateus, era o dono desse livro. Meu irmão me emprestou porque foi a herança que meu pai deixou para nós. Meu pai pôde deixar poucas coisas, mas o que ele deixou, esta herança, uma das heranças de meu pai foi esta. O que Jesus declara a respeito de si mesmo? Por favor, São João capítulo 14, verso 6. Eu preciso ler isso com você. Vamos dar uma olhadinha, São João capítulo 14, verso 6. Tem uma orientação muito clara de nosso Deus a respeito disso. São João 14, verso 6, o Senhor Deus diz assim. Olha o que Jesus diz a respeito dele mesmo. Verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, ele disse. Então, o caminho para nos levar ao Pai, nós que nos separamos do Pai pelo pecado, qual é o caminho? Jesus, ele é o caminho. Outra pergunta que eu preciso te fazer, mas qual é a condição de todos os homens? Todos os seres humanos, o empregado, o empregador, o branco, o preto, o rico, o pobre, o culto e inculto. A condição de todos os seres humanos, jovens e velhos, todos. Qual é a condição dos seres humanos? Por favor, observa Gálatas capítulo 3. Dá uma olhadinha. Gálatas capítulo 3 tem algo muito sério. Gente, como é bom ter a Bíblia, como é bom poder estudar e entender estas verdades do nosso Deus, aonde o Senhor Deus, em sua bondade, nos faz entender. Gálatas 3, verso 22. Olha o que nosso Deus fala sobre a nossa condição. Olha só,
Gálatas 3, 22. Diz, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. Muito bem. Então, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Vai em Romanos 3 agora. Pega Romanos, por favor. Romanos capítulo 3 e observa uma outra informação muito séria. Eu sei que eu já li na vez passada isso para você, mas você precisa entender isso numa visão muito clara. Vai lá, Romanos capítulo 3, por favor, o verso 23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram e quantos estão destituídos da glória de Deus? Mas Deus, que tem um coração muito grande, não gostaria que todos ficassem assim. Na verdade, Deus espera que todos cheguem ao arrependimento. O que é arrependimento? O que é isso? Deus formulou um plano de resgatar o homem, de colocar de volta nele a sua glória. A glória de Deus é seu caráter. Depois nós vamos entender isso. Como assim? Vamos continuar estudando. Dê uma olhadinha. Qual é o salário do pecado? Romanos 6, aí mesmo em Romanos 6, 23 diz o seguinte: qual o salário do pecado? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Opa, olha, duas coisas antagônicas, morte e vida eterna. Peraí, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna em Cristo Jesus. Uau, louvado seja o nome de Deus. Mais uma pergunta. Quantos foram atingidos pela transgressão de Adão? Vamos ver o que a Bíblia diz. Romanos 5. Esse livro de Romanos é muito interessante, né? Romanos 5, verso 12, diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quantos homens? A todos os homens, porque todos pecaram. Interessante isso. Então não tem saída para nós de forma humana, só tem saída divina. Olha outra pergunta para você entender. Eu sei que eu estou sendo rapidinha, mas é que eu quero chegar num ponto. Observe a outra pergunta para você. Qual é o dom de Deus? Romanos 6, 23. Observe, Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ainda bem que é de graça, gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos de Jesus. Sem Ele, morte, com Ele, vida eterna. Você entende isso? Avante, observe mais um pecado. Quantos podem receber este dom? Apocalipse 22, 17. Quantos podem receber este dom? Apocalipse 22, 17 diz assim. Achou? Eu vou esperar você achar. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém, queridos? Glória ao nome do Senhor. Quantos podem receber? Você que está me ouvindo. Eu, todas as pessoas do mundo podemos receber. Eu tenho mais pergunta e mais resposta para você. Observe aqui. Em quem está a vida? 1 João, vamos lá. 1 João, aí pertinho de Apocalipse, você encontra 1 João, rapidinho. 1 João, capítulo 5, verso 11. Olha que diz. Em quem está a vida? Vamos lá. 1 João, capítulo 5, verso 11 diz. E o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Em seu Filho. A vida eterna está em seu Filho. Ele, tendo a vida, ele pode dar a vida para nós. Outra pergunta. Ao receber o Filho, que temos então mediante ele? Ao receber a vida, o que recebemos junto? Vai lá, 1 São João 5, verso 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Entendeu isso? Você entende o quanto você e eu precisamos de Jesus? Senão estaremos mortos quando morremos. Mortos para sempre. Isso é muito sério. Outra pergunta. Que perde os que não o aceitam? O que é que essas pessoas perdem? Aí mesmo no capítulo 5, verso 12, olha só o que diz. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Perde a vida. Outra pergunta. De que outro modo expressa essa verdade? Corre para mim em São João 3, 36. Você pensou que era São João 3, 16? Não. Vai lá em São João 3. Por favor, observe o que o nosso Deus gostaria que entendêssemos. O Evangelho de São João, capítulo 3. Isso é muito importante. São João, capítulo 3.
Ache, por favor, olha o que está escrito em São João 3,36, diz assim: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós precisamos de Jesus. Jesus é a solução para nós. A vida que perdemos, encontramos em quem? Em Jesus. Então o plano de Deus é o quê? São João 3,16. Agora sim faz sentido. E eu leio com emoção no meu coração. Olha o que diz: então pelo pecado nós perdemos a vida. E essa vida é encontrada somente em Jesus. Ele tem a vida eterna. Então observe agora, por favor, que coisa tremenda. São João 3,16. Olha aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa condição natural é de perdidos, é condenados. Mas quando Jesus chega, nós recebemos a vida que está nele. Ele nos empresta essa vida. Você entende isso? Tenho mais pergunta para você, para que você possa compreender a grandeza do que é Jesus em nós. Observe mais um pedaço para que você possa compreender. Tendo alguém verdadeiramente recebido a Cristo, que vida se manifestará nesta pessoa? Quando a pessoa recebe verdadeiramente a Jesus, isso é uma pergunta que a gente se faz: será que essa pessoa tem mesmo Jesus? É Jesus mesmo que está nela? Que vida que essa pessoa apresenta? Se ela tinha antes a morte, ao estar com Jesus recebe a vida dele, que tipo de ação, que tipo de vida essa pessoa apresenta diante do mundo? Isso é importante saber, sim ou não? Então, observe, por favor, essa resposta muito interessante que está em Gálatas, capítulo 2. Vai lá para Gálatas. Isso, quando eu leio essas coisas, eu fico com o coração cheio. Porque eu sei que ao ler estas informações, eu estou indo para algo que Deus, em sua infinita bondade, tentou deixar para nós não sermos confundidos. Gálatas 2, verso 20. Diz assim, ó, Gálatas 2, 20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como assim? Que tipo de vida a pessoa que encontra Jesus e recebe vida dele acaba vivendo? A vida não é dela mais, é a de Jesus. Você entendeu? Por isso que eu não consigo acreditar de alguém que se entregou ao Senhor e faz coisas que Jesus não faria. Come coisas que Jesus não comeria. Faz e fala e age e aceita o que Jesus jamais aceitaria. Se realmente encontrou Jesus, é a vida de Cristo que está nela. Não é interessante? Outra pergunta, vamos lá, vamos para mais uma pergunta. Em que condição estão todos antes de serem vivificados em Cristo? Vivificados. Compreende isso? Em que condição? Vai em Efésios 2. Efésios é aí pertinho mesmo de Gálatas. Efésios capítulo 2, por favor. Agora o verso 4 e 5. Que condição? Mas Deus, que é riquíssimo em amor e misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora veja o verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nossa, que coisa bonita. Quer dizer que quando eu aceito Jesus, o Senhor está me vivificando. Quando eu recebo sua vida, eu estou me tornando ressuscitada. Quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei também. Você entende isso? Eu acho isso uma coisa tremenda. E ele me levou com ele para assentar nas regiões celestes. Eu acho isso tremendo e é o que eu preciso. Veja, Adão não tinha nenhuma separação de Deus. Quando encontramos Jesus, também não temos separação nenhuma de Deus. Vamos entender melhor a respeito disso? Avante, eu tenho mais uma pergunta. Observe aqui. Quando o homem transgrediu pela primeira vez, que foi feito para que não vivesse eternamente em pecado? Quando o homem transgrediu pela primeira vez, algo foi feito para que ele não vivesse eternamente em pecado. O que foi? Por favor, abra aí a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas está um pouquinho antes de Efésios, lembra? Gálatas capítulo 3. Acha para mim, por favor. Olha lá.
Gálatas 3, verso 22 a 24, eu vou ler. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Continua. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Uma ligação. Para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Olha só que coisa bonita! Como assim? Então Jesus, olha que coisa tremenda. Ele nos deu a lei para nos ligar a Ele. Olha que coisa interessante, para ir até Ele. Já você vai entender a respeito da lei. Mais uma pergunta que você precisa entender. Como é chamada essa mudança da morte para a vida? 1 Pedro 1,23. Vai lá, 1 Pedro é lá pertinho de Apocalipse, antes de João. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, tem uma coisa tremenda. Vou ler para você. Como é que é chamada essa vida da morte para a vida? Como é que é chamada isso? Olha lá, 1 Pedro 1, 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive eternamente. Como é que é chamado? Regenerados pela palavra de Deus, regenerados por Cristo. Isso eu acho muito interessante. Foi de semente incorruptível. Que semente é essa? A semente de Deus, que é Jesus. Mais um pouquinho. Qual declara ser um dos propósitos da morte de Cristo? Dá uma olhada em Hebreus 2, aí em Hebreus, vamos correndo. Olha que coisa linda. Hebreus 2, 14, achou? Olha lá. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha que interessante. O que nós encontramos? Hebreus 2, 14. O Senhor Deus diz que os filhos participam da carne e do sangue, mas também ele participou para que nós pudéssemos receber dele o que só ele poderia dar. Atos, o livro de Atos, capítulo 3. Se nós compreendermos isso, você vai ver que grandioso é isso. Atos, capítulo 3, por favor, o verso 25, diz assim: Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditos todos os povos da terra. Que coisa interessante. Você sabia que a semente, quando Deus diz assim que da semente de Abraão viria, era o próprio Jesus? Sabia disso? E que nele seriam benditos todas as famílias da terra? Quantos foram salvos por Jesus? Todos da terra, todos. E nós vamos ter que estudar com você sobre salvação para você entender melhor isso. Eu ainda tenho mais 3 perguntas para você. Observe aqui para que você possa entender. A que se refere esta semente destas promessas? Observe Gálatas 3,16. Agora chegou a hora, né? Da gente entender com mais cuidado. Gálatas, capítulo 3. Corre lá em Gálatas. Se nós entendermos isso, Gálatas fica pertinho de Efésios, né? Gálatas 3,16. Olha bem o que diz aqui. Por favor, olhe só. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Quem era o descendente de Abraão? A Escritura diz, e a seus descendentes. A Escritura não diz, e a seus descendentes, mas falando de muitos, mas de um só. E o seu descendente é Cristo. Que coisa linda. Gente, quando eu ouço um negócio desse, eu sei que desde o início o grande plano de Jesus, o grande plano de Deus Pai, o grande plano do Espírito Santo era abarcar de volta toda a humanidade que havia perdido, era receber de volta a humanidade inteira, através da vida que está em Jesus, através do poder que há nele, a semente de Abraão. Mais um pouquinho, mais 2 perguntas para você. Por que são todos postos debaixo do pecado? Por que isso? Gálatas 3, 22. Aí mesmo em Gálatas 3, verso 22. Olha só, presta atenção. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. Então é preciso crer? Crer no quê? Como assim? O que é isso, crer? Você precisa entender isso, porque isso é para você e é para mim, é para todos dessa terra. Então Jesus tem a vida para dar de volta ao que perdeu, mas é preciso crer. Mais um pouco.
Como então nós nos tornamos, como nós poderemos nos tornar filhos de Deus? Gálatas 3:26. Por favor, observe. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Como podemos nos tornar de volta filho de Deus? Lembra que Jesus comentou, vós sois filhos do diabo porque fazeis o que ele quer. E eu sei que essa é a condição natural de todos nós. Mas para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos crer em quem? Em Cristo Jesus. Precisamos do poder que está nele, precisamos das obras dele, precisamos aprender dele. Uma última pergunta. Juntamente com quem são herdeiros os filhos de Deus? Romanos 8:17. Gente, com quem somos herdeiros? Juntamente com quem? Vai lá em Romanos. Por favor, observe isso para que seu coração se encha. Romanos, capítulo 8. E eu quero ler isso com o coração muito cheio. Verso 17. Olha o que está escrito aqui. Se nós somos filhos, logo também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Peraí, quer dizer que quando somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos de Jesus, precisamos muito dele, da salvação que está nele. Deus se revela dando seu Filho para a humanidade. Deus entregou o seu Filho para mim e para você. Nós precisamos de Jesus. E eu vou orar agora ao Pai em nome de Jesus, que é meu meio de me ligar ao Pai outra vez. Vamos orar? Amado Deus, querido Senhor, louvado seja o teu nome por nos mandar Jesus. Obrigado porque Ele tem a vida eterna. Obrigada pela vida vitoriosa de Jesus por mim. Eu te agradeço, Senhor, e te peço que me ajude a permanecer do lado dele. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo.